Há poucos dias atrás, uma declaração sacudiu o planeta. Os Estados Unidos iniciaram grandes operações militares contra o Irã. Mísseis cruzaram o céu do Oriente Médio, bases militares foram mobilizadas, civis começaram a ser evacuados, aviões deixaram de voar e milhões fizeram a mesma pergunta. Isso é apenas mais um conflito? Ou existe algo profético acontecendo diante dos nossos olhos? Quando eventos dessa magnitude explodem lá no Oriente Médio, cristãos do mundo inteiro voltam seus olhos para a Bíblia, porque aquela região não é apenas um centro geopolítico, é também um palco profético. E a pergunta não é apenas o que está acontecendo no noticiário. A pergunta é: o que Deus quer que seu povo enxergue nesse exato momento? Mas, antes de prosseguirmos com o nosso estudo, deixa aí o seu like e também arraste a barra dos comentários para o lado esquerdo para ver se aparece a opção hypar esse vídeo, porque dessa forma você vai ajudar a mensagem a alcançar ainda mais pessoas, ok? Bom, a Bíblia já havia falado sobre momentos como este e quando abrimos as Sagradas Escrituras descobrimos algo extraordinário. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Perceba a profundidade dessas palavras. Cristo não disse que guerras seria o fim. Ele disse que seriam sinais de que a história está caminhando para o fim. E isso muda tudo. Guerras são alarmes, são sirenes espirituais, são lembretes de que este mundo está instável, de que os sistemas humanos estão falhando e de que a humanidade se aproxima de uma crise final. Por isso, diante de conflitos como este, o cristão não deve entrar em pânico, deve entrar em vigilância espiritual. Em meio a mísseis, ameaças, discursos políticos e tensão global, surge sempre uma pergunta urgente: como um cristão deve reagir? É com medo? Com ansiedade? Ou será que com discernimento espiritual? E a resposta bíblica é clara: vede, não vos assusteis. Isso não significa ignorar os sinais, significa não ser dominado por eles. O povo de Deus não foi chamado para viver em histeria profética, ele foi chamado para viver em sobriedade bíblica. O mundo reage ao noticiário em pânico, mas o cristão maduro reage com oração, com o estudo da palavra, vigilância e também com confiança. Cada crise global relembra uma verdade que muitos tentam esquecer: esse mundo não é o nosso lar definitivo. Veja, sempre que uma guerra surge, especialmente envolvendo Israel, Irã ou potências mundiais, a mesma pergunta ecoa: será que essa é a guerra final? Essa pergunta não é nova. Na verdade, na Primeira Guerra Mundial, muitos acreditaram que o fim tinha chegado. Na Segunda Guerra Mundial, com cidades destruídas e bombas nucleares, milhões pensaram: agora sim é o Armagedon. Mas o tempo passou, a história continuou. E isso nos ensina algo vital: guerras sempre existiram. Estudos históricos mostram que, em milhares de anos de história registrada, a humanidade teve pouquíssimos períodos reais de paz. E o restante foi marcado por conflitos. A guerra, ela acompanha a história humana caída, mas é claro que isso não significa que ela não tenha papel profético, mas pelo contrário, ela faz parte do cenário que foi descrito por Cristo. Quando eventos dessa magnitude acontecem lá no Oriente Médio, isso nunca apenas é regional, nunca é apenas uma disputa local. Ali se cruzam religiões, petróleo, impérios, alianças ideológicas e também profecia. Ali surgiram civilizações antigas, ali caminharam profetas, ali reis se levantaram e também caíram. Ali o povo de Deus enfrentou cativeiro, libertação e também reconstrução. E por isso, quando mísseis cruzam aquele céu, milhões de cristãos voltam os olhos para a Bíblia, porque não estão olhando apenas para geopolítica, mas estão olhando para uma região que é carregada de significado espiritual. E quando grandes potências entram em ação ali,
Então o mundo inteiro prende a respiração. Mas o cristão que está atento, ele não observa apenas mapas, ele observa sinais. O conflito atual, meus amigos, envolve muito mais do que rivalidade entre países. Existe uma combinação explosiva de fatores políticos, religiosos e também econômicos. O Irã, ele é uma nação profundamente marcada por liderança religiosa e desde a revolução que derrubou o Shah, o país então ele passou a ser governado por líderes ligados ao islamismo xiita. E dentro do mundo islâmico existem divisões profundas e tão reais quanto diferenças históricas dentro do próprio cristianismo. Além disso, algumas correntes islâmicas, elas possuem expectativas escatológicas, elas possuem crenças sobre o fim do mundo e a vinda de uma figura messiânica. E isso cria então um ambiente onde religião e política se misturam intensamente. E quando religião, ideologia e poder militar se encontram, o resultado quase sempre é explosivo. O conflito atual, ele não é simples. Ele é um barril de pólvora geopolítico e também espiritual. Veja, algo que muitos no Ocidente raramente escutam é o testemunho dos cristãos que vivem lá dentro do Irã. Apesar de perseguição, o cristianismo ele tem sim crescido ali de forma impressionante, mas esse crescimento ele vem com um preço muito alto, meus queridos. Muitos enfrentam prisão, ameaças, vigilância, perseguição e até mesmo morte por causa da fé em Jesus. Há relatos mesmo de homens e mulheres presos apenas por estudar a Bíblia ou por falar de Cristo. E ainda assim, a fé continua crescendo silenciosamente ali. Isso confirma uma verdade poderosa. A verdade de Deus não pode ser silenciada por regimes humanos. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Veja, isso significa que, mesmo em meio à pressão, Deus ele está agora mesmo formando um povo fiel. A perseguição, ela pode até tentar calar, mas muitas vezes ela está, na verdade, purificando, está fortalecendo e também revelando o verdadeiro cristão. E, meus queridos, o território atual do Irã, ele corresponde em grande parte ao antigo Império Persa que é mencionado na Bíblia. E isso é profundamente significativo. A Pérsia, ela aparece várias e várias vezes nas Escrituras. E foi durante o domínio persa que então o povo de Israel ele recebeu permissão para voltar para Jerusalém e também reconstruir o templo. O rei Ciro, o governante da Pérsia, ele foi usado sim por Deus para libertar os judeus do cativeiro. A Bíblia registra isso lá em Isaías 45, versículo 1, onde Deus chama Ciro de seu ungido. Que cena impressionante, não é verdade? Deus usando um rei gentil para então cumprir os seus propósitos. E isso nos ensina algo. O Senhor continua soberano sobre as nações. Países se levantam e também caem. Líderes mudam, impérios passam, mas Deus continua dirigindo a história. Veja, sempre que um conflito ele explode ali no Oriente Médio, muitos correm para dizer, é agora, essa é a guerra final. Mas interpretar profecias exige muito cuidado, equilíbrio e também humildade. Muitos tentam encaixar imediatamente países modernos em textos como Daniel 11 ou Ezequiel, sem considerar que fronteiras mudam profundamente ao longo da história. Religiões antigas como Edom, Moabe e Amon hoje fazem parte de territórios completamente diferentes. E por isso, nós precisamos então evitar interpretações apressadas. A própria Bíblia, ela foi dada para ser compreendida, mas também para ser estudada com reverência, como está escrito. Mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom, a compreensão profética, ela se torna mais clara à medida que a história avança. O perigo, ele não está apenas em ignorar os sinais, está também em forçar os sinais. E quando nós olhamos apenas para a política, armas e estratégia militar, nós vemos apenas parte da história. A Bíblia, ela revela que existe um conflito espiritual por trás dos acontecimentos do mundo. Lá no livro de Daniel, nós encontramos uma revelação impressionante. O anjo ali explica que houve uma batalha espiritual envolvendo o príncipe do reino da Pérsia. Isso está em Daniel 10, versículo 13. Isso mostra que
Por trás dos impérios há uma guerra invisível entre forças espirituais. E o Espírito de Profecia, ele reforça essa verdade com palavras poderosas. Na história das nações, o estudante da palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Em meio à luta e tumulto das nações, aquele que está acima dos querubins continua a dirigir os negócios da terra. Bom, a história humana não é apenas política, como eu havia dito. Existe uma dimensão espiritual muito mais profunda acontecendo diante dos nossos olhos. E outro fator decisivo nesse grande conflito é que muitos não percebem de imediato o petróleo. Queridos, grande parte do petróleo mundial passa por regiões estratégicas do Oriente Médio, especialmente o Mar Vermelho e também o Estreito de Hormuz. Esses lugares, eles funcionam como gargalos por onde flui a energia que sustenta todo o planeta. E petróleo não significa apenas combustível. Ele está em plásticos, roupas, equipamentos médicos, aviação, transporte marítimo e muito mais. E quando uma guerra ameaça essas rotas, o impacto não é regional, mas é global. Preços sobem, mercados entram em tensão, governos se movimentam para tentar proteger interesses econômicos. Isso faz o cenário ficar ainda mais sério, porque a Bíblia mostra que a economia ela vai ter um papel crucial nos eventos finais. Apocalipse 13 declara o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Veja, juntamos religião, economia, poder militar e influência global e percebemos que o mundo está sendo preparado para algo muito maior. A Bíblia, ela descreve um tempo em que sistemas globais vão influenciar o comércio, política e também a adoração. E ao observarmos a crescente interdependência entre as nações, os mecanismos de controle, a vigilância, as crises sucessivas e a busca por segurança a qualquer custo, nós percebemos que a estrutura para um controle muito mais amplo, ela já está sendo moldada. Isso não significa que este conflito seja a batalha final, mas pode ser mais um passo na preparação do cenário. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Estão se fortalecendo para a última e grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer em nosso mundo. E os movimentos finais serão rápidos. Bom, essa frase é um trovão profético, não é verdade? O mundo está se movendo e o relógio ele não está parando. Queridos, hoje existem bilhões de cristãos e bilhões de muçulmanos no mundo. Isso revela o peso gigantesco da religião no cenário global. A profecia bíblica, ela descreve um poder religioso com um alcance mundial nos últimos dias. Um poder que é capaz de influenciar governos, políticas e também decisões globais. E ao mesmo tempo, muitos observam o papel de Israel e acabam se confundindo. A Bíblia, ela mostra que existe um Israel literal, mas também um Israel espiritual. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E isso significa que o foco final de Deus não está em exaltar uma etnia, mas em salvar pessoas de todas as nações. O centro da profecia não é nacionalismo. O centro da profecia é Cristo e o seu povo fiel. O verdadeiro povo de Deus, ele é formado por aqueles que pertencem a Jesus. Mas muitos acreditam que um terceiro templo em Jerusalém, ele precisa então ser reconstruído para que certas profecias se cumpram. Mas o Novo Testamento aponta para algo muito mais profundo. Jesus declara: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo. Além disso, a Bíblia também ensina: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Veja, o foco profético ele não está mais em pedras, mas está em pessoas. Daniel 11 também apresenta o rei do norte e o rei do sul. Poderes que muitos estudam com atenção, mas uma coisa é clara: a crise final ela não será apenas militar, ela vai ser profundamente religiosa.
O primeiro conflito mortal da Bíblia foi por adoração, quando Caim matou Abel. E a crise final, ela também vai envolver adoração, fidelidade e obediência. A grande pergunta vai ser: a quem você obedecerá quando o mundo inteiro pressionar? A Bíblia fala de um tempo de sacudidura espiritual, um período em que o trigo será separado do joio. Em tempos de crise, a fé que é superficial, ela desaparece, mas a fé que é genuína se fortalece. A tempestade está vindo e devemos preparar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus completa dizendo o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, não é hora de medo, mas é hora de consagração. Não é hora de especulação vazia, é hora de preparo espiritual. O mundo, ele pode estar entrando em convulsão profética, sim, mas a pergunta final não é se os sinais estão realmente se cumprindo, porque eles estão. A pergunta final é: você está pronto para permanecer fiel quando tudo ao seu redor estremecer?